Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Esther, professora de biologia, atuando como professora de suporte à disciplina microbiologia pelo CEDERJ. Tudo bem? Então, eu vou fazer um estudo dirigido com as principais questões que são abordadas na P3. Depois eu vou mostrar algumas questões que podem ser cobradas na P2, que foram cobradas na P2 e que foram cobradas na P3. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Hoje, que é quarta-feira, que eu estou dando a reposição da aula de ontem, que eu deveria ter dado na terça-feira, e amanhã, na quinta-feira, eu ministrarei a aula de 7 às 8h30, tá bom? Vamos lá. Classificação das bactérias na coloração pelo método Gram e o que diferencia estruturalmente. A gente estudou a diferença entre a principal técnica, né, a técnica mais simples de identificação de estruturas externas de bactérias, que a gente chama de método Gram. A técnica de coloração Gram permite diferenciar as bactérias em função do seu envoltório. As membranas são dissolvidas quando tratadas pelo álcool. A diferença está na estrutura do envoltório. Nas gram-negativas, a camada de mureína é mais fina e possui uma segunda camada. Eu vou explicar de forma mais adequada. Isso aqui está muito resumido. A gente sabe que a coloração GRAM tem uma coloração inicial e uma coloração secundária. A coloração inicial iodo forma um composto chamado iodo para-rosalina. Como isso acontece? Primeiro é colocado o Lugol, que é um corante misturado com iodo. Esse Lugol, ele interage, ele tem uma estrutura meio oleosa, um corante composto, não um corante simples. Tem uma estrutura oleosa essa estrutura oleosa, por ser apolar, ela dissolve uma outra substância apolar, no caso, as estruturas meio que oleosas, vamos dizer assim, da parede celular. Então, ela penetra na parede celular e se fixa acima da membrana plasmática das bactérias. Beleza, porque a gente sabe que bactéria tem parede celular. Bactéria, fungo e protozoário. Animais não costumam ter parede celular. A 99% dos animais não tem parede celular. Existem alguns animais agora evoluídos que foram encontrados que desenvolveram parede celular em simbiose com alguns vegetais. Mas se tratando da maior parte da população de animais do mundo, 99,9% não tem parede celular. Pelo menos é o que foi descoberto hoje, 11 de junho de 2025. Pode ser que no futuro haja uma descoberta de mais animais que tenham realizado simbiose com vegetais e já tenham desenvolvido parede celular. Mas a maioria dos animais não tem parede celular. Então, a interação entre as células animais e a coloração GRAM é diferente. Quando se trata de bactéria, de fungo e de protozoários, é desse jeito que eu vou falar para você. Primeiro é colocado uma coloração de contraste, realizado por Lugol, e esse Lugol forma um composto chamado iodo para-rosalino, que se localiza abaixo da parte gordurosa da membrana celular. Beleza? Então, depois que é realizado esse procedimento de coloração, é passado o álcool para tirar o excedente desse composto e é colocado uma coloração de contraste. Quando se coloca uma coloração de contraste, é retirado o excesso do corante e se esse micróbio ou esse tipo celular que for corado tiver uma camada simples, ele vai diluir totalmente o corante que foi colocado inicialmente para que somente o segundo corante se fixe. Mas quando se trata de um corante, quando se trata de um micróbio gram positivo, essa primeira coloração vai ficar retida,
o álcool não vai surgir tanto efeito e a segunda coloração não vai se fixar. Porque o local onde na célula que a coloração fica alojada não permite que outra substância se coloque. Então, somente a coloração inicial vai fixar no gram positivo. Somente a coloração secundária vai se fixar no gram negativo. Depois que passa o álcool, é colocada a fucsina, que é uma mistura de vermelhos. Essa fucsina, ela fixa na camada inferior, vamos dizer assim, das bactérias, dos micróbios gram-negativos. Então, o micróbio gram-negativo adquire a coloração vermelhada. Já o micróbio gram-positivo, roxo. Resumindo, é isso. Cite pelo menos 3 produtos secretados por células microbianas que beneficiam a humanidade: produção de antibióticos, como penicilina, produção de vacinas, produção de bebidas, como vinho e cerveja, produção de alimentos, como pão, queijo, iogurte e chocolate. Todos esses alimentos que eu citei são ou medicamentos são produzidos por meio de escravização, vamos dizer assim, dos micróbios. O micróbio é colocado num meio, ou é aumentado a temperatura e inserido uma quantidade maior de açúcar, ou você espera aquele micróbio de forma natural liberar alguma substância externa, e essa substância externa secreta ou quebra as moléculas que estão ao seu redor, e essa substância pode ser coletada. Isso é feito para a produção de antibióticos e vacinas. No caso da produção de bebida, é estimulado a produção de álcool, e esse álcool é produzido na degradação de açúcar disperso no meio que essa bactéria ou esse fungo está inserido. E o pão e o queijo são alimentos produzidos. Ah, e muito interessante. O pão, ele é produzido por meio da fermentação de um grupo específico de fungos, que são as leveduras, e essa fermentação torna o pão mais fácil de ser digerido, porque o trigo é um alimento complexo. E as fibras do trigo são difíceis de serem digeridas. Mas quando você adiciona a levedura, o pão que você produz fica mais macio e facilita a nossa digestão. No caso do iogurte, ele é talhado pela ação de algumas bactérias que digerem o açúcar do leite, a lactose, ou por meio da lactase ou a caseína. Então, isso faz com que esse açúcar seja quebrado, tornando aquele alimento mais docinho e facilitando a nossa digestão. Já o chocolate, o grão do cacau, ele precisa fermentar. Para quê? Para facilitar o consumo a produção do nibs. O que é nibs, gente? O que acontece? Você retira o cacau, a fruta, né, que é o cacau, abre ele e tira os grãos do cacau, que é uma massinha grossa, que aqui em casa já teve plantação de cacau, mas foi 2 pés de cacau só que meu avô plantou por curiosidade. Então é muito gostoso, é parecido com manteiga de cacau, aquele que passa no lábio. Então você corta o cacau ao meio, tira aquela polpa, deixa numa peneira, vamos dizer assim, com poros bem fininhos, e deixa aquele cacau pegar sol, e durante o sol, ele já vai, o sol vai batendo ali e vai estimulando a fermentação daquelas bactérias que tem ali no cacau. Quando começar a fermentar, sai um cheiro horrível, mas precisa passar em torno de 15 a 20 dias fermentando para matar aquela bactéria e a bactéria realizar toda a sua fermentação para tirar o amargor da semente e tornar aquele cacau mais doce. Depois que é um processo de hidrólise, ele vai quebrar e produzir um certo líquido e vai tornar o cacau mais doce. Depois do processo de fermentação, esse cacau é torrado e depois que torra, tira a casca externa que é contida com micróbios diversos. Não vou dizer que é bactéria. Tem bactéria, tem fungo, tem vários micróbios envolvidos naquele processo
que geram umas substâncias que possuem um odor muito agradável, e depois de torrar esse cacau, é tirado a casca e dentro do grão do cacau tem um nibs. Esse nibs é triturado, adicionado leite e açúcar e se transforma na maravilha que é o chocolate que muitas pessoas gostam. Beleza. Explique o fundamento, tô aqui, ó, do processo da coloração grã. Essa questão aqui é muito importante porque isso cai na P3. Caiu na P1, vai cair na P3. Todas as células adquirem de maneira idêntica a coloração na primeira etapa e apresentam um tom violeta, produção de reação de cristal violeta com iodo, iodo para a rosalina. Esse composto tem caráter hidrofóbico e insolúvel em água, ou seja, ele se dissolve na gordura, na parte gordurosa da célula. Ao utilizar o álcool, a espessa parede da mureína, da gram-positiva, impede que o álcool chegue até a membrana que a mantém corada. Ao observar as lâminas, percebemos que umas foram coradas de roxo, que retiveram o iodo para a rosalina, mesmo após a lavagem com álcool, são as gram-positivas. Já as que descoram são as gram-negativas, para que serem visualizadas, sofre coloração com fucsina. É aquela questão que eu falei para vocês. A coloração inicial, que é cristal violeta, que contém iodo. Esse cristal violeta, ele dissolve na parte gordurosa da célula, formando o composto iodo para a rosalina. Já a segunda coloração, que é a coloração de contraste, forma produzido pela fucsina, gera a cor avermelhada. Vamos lá, transformações ambientais que você vê no interior da garrafa. Vocês lembram que a primeira prática foi da garrafa, simulação do microambiente? Ao longo das semanas, você vai percebendo que há mudanças